Paz do Senhor, meu querido e minha querida, bem-vindos de volta a mais uma aula do Lion Academy. Eu sou um membro da igreja. Essa é a quinta aula, a gente tem mais essa e mais duas aí pela frente. Então, se você ainda não assistiu às anteriores, eu te convido a ir na playlist e pegar uma por uma para estar em dia aqui com tudo que a gente está falando, tá bom? Não esquece de curtir, se inscrever no canal, deixar o seu comentário e vamos para a aula. A aula de hoje, como você viu aí no título, ela fala a respeito da importância de orar pelos nossos líderes. Então a gente vai compartilhar aqui algumas coisas que é muito interessante, é extremamente importante que você tenha em mente na perspectiva do pastor, né? A gente vai trabalhar alguns tópicos que eu tenho certeza que no final dessa aula de hoje você vai ter muito mais empatia e vai saber também por que orar, qual que é a importância, como um membro da igreja que você agora é, de cobrir os líderes de oração. Então vamos lá, bora para a aula. O dia começou às 6 da manhã para um casal de pastores. A pastora foi logo fazer o seu devocional e depois disso ela enviou uma declaração profética no grupo da igreja. Declaração profética que ela já tinha preparado alguns dias atrás. E é um especial de um jejum de 21 dias. Depois disso, ela ainda teve tempo de preparar a nova série da igreja, que vai para o ar aos domingos. Enquanto isso, o pastor, também fazendo as suas orações matinais, já estava ali aquecendo o espírito desde que ele acordou. Às 8 é a hora do café da manhã. Eles tomam o café da manhã e o pastor sai para suas atividades do dia, capelania em empresas, visita aos membros, orações e com certeza muitas e muitas ligações no meio do caminho. Enquanto isso, a pastora vai preparar mais cursos para uma tal de academy que eles têm, onde os membros, às vezes, assim, bem às vezes, aprendem a ser membros, aprendem um pouco mais a respeito de como que funciona uma igreja profética e muitos outros temas. E preparou uma tal de uma série que vai aos domingos na igreja a respeito da família. Família é um tema que é central na igreja deles, então é importante trabalhar isso. Enquanto isso, o pastor já recebeu a primeira ligação. Infelizmente, aconteceu um acidente no meio da estrada de uma família querida da igreja que tinha 5 pessoas no carro. Ligaram para ele para dar notícia, falaram que a ambulância já estava a caminho do hospital e o caminho que ele estava fazendo, quase chegando no lugar, foi só suficiente para ele dar um oi e teve que sair a caminho do hospital. Nesse caminho ali, no trânsito, né? No pequeno trânsito de São Paulo que a gente tem, ligam para ele de novo, dando a notícia que eram mesmo as 5 pessoas da família, de membros da igreja que estavam nesse carro que sofreu acidente. E o pai da família, ele está em uma situação mais grave. As outras pessoas, elas se machucaram um pouco. Quando ele chega no hospital, infelizmente ele recebe a notícia: o pai faleceu. A família vai encontrar com ele, obviamente desesperada, naquele momento de luto, de desespero de uma família que saiu junta, era um dia de passeio e não tem mais o pai. O luto, obviamente, toma conta e o pastor ele vai auxiliar a família em todos os processos depois que tudo isso acontece. São 2 filhos, um casal de filho, criança. E, bom, ele resolve tudo que tem para resolver. E depois vai para casa. Ele vai para casa porque já é o meio da tarde, ele não teve oportunidade de almoçar. No meio do caminho, ele recebe uma ligação de um membro da igreja que está com uma pessoa que acabou de fazer uma cirurgia e precisa de uma oração. E ele ora. Essa pessoa ela foi desenganada pelos médicos e teve essa cirurgia para uma tentativa de recuperação. O pastor confia nas promessas do Senhor e está orando e sabe que o Senhor tem um milagre para fazer ali. O que acontece é que às vezes ele sabe e às vezes Deus não fala. Em todas as vezes a gente ora. E quando ele chega em casa, ele tem que almoçar super rápido, porque ele ainda tem que fazer o que ele deixou de fazer no período da manhã. Depois disso, meia hora de almoço, ele já saiu para ir nessas capelanias que ele faz.
Ele ora por 70 pessoas e depois volta para casa com problemas que ele teve que orar, como por exemplo, depressão, ansiedade, problemas familiares, problemas de traição, problemas dos mais diversos que você pode imaginar. E depois disso ele chega em casa, depois desse dia tão pesado, e ele precisa orar pela palavra e estudar a palavra para o sermão do próximo dia. Ele foi em casa tomar um café da tarde, só que ele recebeu uma outra ligação de um ministro da igreja, de um dos membros do staff da igreja, que está desanimado, que quer meio que as coisas do seu jeito e pelas coisas não estarem indo de acordo com o que ele acha, ele está desanimado, ele quer sair da igreja. E o pastor precisa investir ali 1 hora de ligação para encorajar esse membro do staff da igreja, para que ele não saia e ele continue fiel, porque o inimigo ele tenta muito atacar as pessoas do staff. Logo após, ele recebe uma pessoa na casa dele, e essa pessoa ela tá muito chorosa, muito impactada com o que acabou de descobrir. Ele recebeu umas fotos, recebeu um e-mail com todas as provas possíveis e conversas que a sua mulher ela tá tendo uma fé com outra pessoa. Essa pessoa é um membro do staff da igreja também. E os próximos 5 minutos são sem falar nada. Somente choro e decepção. O pastor, ele dedica mais 2 horas ali do dia dele para ministrar essa pessoa e falar sobre os próximos passos. Quando ele volta para o estudo da palavra dele, ele só consegue chorar, porque a pessoa que faleceu no começo do dia era o melhor amigo dele. E ele só teve esse tempo para ter luto, para sentir a dor da perda. No outro dia tem culto, mas nesse dia tem uma coisa chamada iGod, que eles fazem culto na casa das pessoas. E o pastor vai, toca, ministra, é uma bênção e ele volta para casa. Enquanto isso, a pastora ficou responsável pelas séries e conseguiu terminar os sermões. Ela também conseguiu terminar um outro curso para a Lion Academy e todas as declarações proféticas do mês. Enquanto isso, também, ela fez as atividades da casa para ajudar e suportar o marido. Teve aconselhamentos presenciais e online e fez reuniões com ministérios. Reuniões para que os ministérios e os outros líderes pudessem trabalhar de uma forma organizada e atingir mais pessoas. Pois é, esse dia é um dia real. É um dia real, é um exemplo de como um dia da rotina de um pastor pode ser. E eu quis dar esse exemplo para você porque muito difícil a gente ter o prisma da vida de um pastor. É difícil a gente entender o que envolve a vida de um pastor quando a gente tem uma relação e o nosso ponto de contato é só um com ele. E a gente não tem a visibilidade de todas as outras coisas que ele está fazendo. E é por isso que é muito importante a gente orar pelos líderes da nossa igreja. Não só os pastores, todas as pessoas que você pode ver, todos os líderes de ministério, é extremamente importante que eles estejam cobertos de oração. Então, se você decidiu ser um membro da igreja, por favor, ore. E ore diariamente pelos seus pastores. Eu tomei a liberdade, fiz uma pesquisa breve aqui com o pastor Amós e com a pastora Basti. E eu fiz para eles 3 perguntas. A primeira foi: quais são os principais desafios de ser um pastor? Obviamente que as respostas para essas 3 perguntas, se eu fosse colocar aqui a resposta completa, a gente teria uma aula talvez 4 vezes maior. Mas eu vou dar os principais momentos aqui e frases para vocês. Quais são os principais desafios? E eles falaram coisas que eu fiquei muito pensativo, fiquei muito... não que seja algo novo, mas de ter essa conversa que eu nunca tinha tido com eles foi extremamente interessante. Entre esses desafios, eles me falaram desafiados pelas escrituras. Eles mesmos, como pastores,
se veem desafiados constantemente pelas Escrituras e buscar em Deus as respostas e a fonte de encorajamento. Deus ele sempre está trabalhando a nossa identidade, nos faz descobrir a identidade e trabalha em cima de nossa identidade. Outro desafio seria lidar com as próprias fraquezas e muitas vezes não ter uma pessoa ali que se pode compartilhar e etc, porque a vida do pastor ela se entrelaça muito com os problemas dos outros e o pastor ele abre mão de seus próprios problemas para ajudar os outros a resolverem os seus. Lidar com expectativas também. Expectativa é algo que é um desafio, porque muitas vezes se compara, há muitas comparações, há comparações com a mídia. Talvez a igreja que está lá na mídia, ela está com 20, 30, 40, 50 anos já, e já está às vezes mais preparada, ou às vezes mostra uma coisa que é a parte boa, mas também não mostra os seus próprios problemas, e as expectativas elas são diversas, né? Citaram também coisas como ceticismo, secularismo, relativismo, materialismo, sincretismo, os desafios espirituais que são muito grandes, e o pastor falou uma coisa interessante, ter o discernimento e a estratégia espiritual também para lidar e vencer os cupins do inferno que tentam sempre atacar a base da igreja. E ter uma fé firme e inabalável, lutando principalmente contra o desânimo e os ataques pessoais. A segunda pergunta que eu fiz para eles foi como são as tarefas de um dia cheio de trabalho seu. E foi a origem dessa historinha que eu contei para você muito rapidamente. O terceiro é o que você faz, por que você faz o que faz como pastor, pastora e profeta, no caso. E olha só que coisa legal. A pastora respondeu o seguinte: eu sou pastor porque não me vejo fazendo outra coisa. Depois que eu descobri meu chamado, nada mais faz sentido. Eu oro para que Deus levante mais mestres proféticos no Brasil. E o pastor disse: simplesmente por amor a Cristo e amor às almas e ao que foi estabelecido sobre a minha vida, o qual não posso fugir. Isso é lindo, né? É lindo. É uma vida feita de propósitos. É uma vida feita simplesmente para servir, né? A Deus e ao próximo, como Jesus falou. Amar a Deus e ao próximo como os principais mandamentos. Nós precisamos ter essa empatia e saber o quão importante e quão impactante é espiritualmente a nossa oração sobre eles. E é importante não só que a gente ore pelo dia a dia, ore por sabedoria, mas que a gente ore por eles, pela família deles, porque o diabo ele sempre tenta atingir a família. E o princípio da sabedoria, do governo da família, ele é um mandamento também de Deus, é uma orientação de Deus. Porque lá em 1 Timóteo 3,5 fala, porque se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? É importante que a família dos pastores, a família dos líderes, ela esteja ali alinhada e abençoada e coberta para que ele possa ter um governo bom na sua própria casa e ter um governo bom na igreja. E oração também por proteção da sua personalidade, da sua influência, porque se você continuar lendo ali em Timóteo 3:2, ele dá uma série de orientações sobre como a vida de um pastor ele tem que ser. E ele cita coisas como é importante que ele seja irrepreensível, equilibrado, tenha domínio próprio, né, fiel no seu casamento, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar, não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico, não amante do dinheiro, né? E ele continua ali muitos versículos
falando a respeito da personalidade e como que o pastor e o líder da igreja ele tem que se comportar. Não só os pastores, mas os presbíteros, os outros líderes que existem dentro da igreja, eles precisam se posicionar dessa forma. Uma outra coisa extremamente importante é que nós oremos para que o pastor ele seja capaz de mostrar isso também para fora, mostrar os princípios do Senhor para quem está de fora. E tendo um pastor profeta como o nosso profeta Amós, que tem um ministério campo profético de fora, onde ele cuida dos membros da igreja, depois ele também cuida de outras milhares de pessoas que estão fora disso, que têm contato com ele por semana, é, são muitos ataques diferentes. E se você for lá em 1 Timóteo 3,7, ele fala que é importante que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Olha só, a palavra fala sobre a armadilha do diabo. E eu quero dar um foco para isso, porque o diabo vê o pastor como uma ameaça. E ele é realmente uma ameaça para o inferno. Porque todas as obras que o inferno faz na vida das pessoas, todas as setas que ele lança para atingir as pessoas e quem ali não está debaixo de uma cobertura e está vulnerável, acaba sucumbindo a esses ataques, tudo que o diabo vem fazendo, o pastor vai atrás desfazendo. E o que o diabo quer fazer, o pastor já está trabalhando para que haja ali uma proteção para que o diabo não consiga fazer o seu plano. Então, é uma das coisas que o diabo mais quer fazer é tocar na reputação de um pastor. Isso é um prêmio para ele. Cara, a gente, falando assim de uma forma geral, da igreja, de uma forma geral, brasileira, eu acho que a gente não deveria ficar surpreso quando um pastor cai em uma dessas armadilhas. A gente fica assim com um sentimento de luto. É terrível, a gente fica triste, com o coração partido, mas de verdade, não surpresos, porque tudo que o diabo quer é acabar com a reputação de um. E às vezes a gente vê que o diabo ele consegue tocar na reputação de alguém que não tem culpa. Acontece. Acontece de às vezes ter culpa? Acontece. Acontece. De um pastor, ser humano, errar. E, obviamente, a igreja vai reprovar isso, a palavra vai reprovar isso, o Senhor vai reprovar isso, mas às vezes acontece do diabo tocar na reputação de alguém que é irrepreensível, mas ele consegue. Ele está sendo bem sucedido na sua investida ali. Porque o diabo, ele imagina um ser milenar, poderoso, porque ele é poderoso, Deus deu o poder para ele, com a capacidade que a gente não tem. Imagina o ser humano, se ele tivesse a idade do diabo, se calcula mais ou menos ali o tempo bíblico da Terra em torno de 6.000 anos. Imagina com um ser humano normal, com 6.000 anos de conhecimento. Agora imagina alguém com poder de anjo, com esse tempo todo de conhecimento. E com o exército ainda à disposição dele. Então, não é de se brincar. Só que tem uma coisa, Deus é muito mais poderoso. E a gente está do lado de quem tem todo o poder, honra e glória para sempre, o Senhor dos Exércitos, não é? Então a gente tem essa obrigação, a gente tem essa incumbência de cobrir os nossos pastores de oração, porque o Senhor ele vai se mover através dessa oração. E é importante orar também pela saúde física e mental deles. Por que saúde física e mental? A profissão que eles escolheram é uma profissão, uma das únicas, né, que demanda 100% de disponibilidade em todos os dias da semana, não importa a hora. De modo que eles muitas vezes negligenciam a própria saúde pela necessidade dos outros, né, pela saúde dos outros, para orar e fazer e libertar famílias e estar ali espiritualmente e presencialmente, né, fisicamente, para dar suporte às famílias. Então, cara, ninguém é assim invulnerável, ninguém vai ser um Superman, uma Mulher Maravilha, entendeu? Todo mundo tem doenças e acidentes, é por isso que a gente precisa orar pela saúde deles.
E orar também pela sabedoria e a capacidade de tomar decisões, porque são muitas decisões por dia e são muitas decisões importantes por semana que eles têm que tomar. E tem uma pesquisa falando aí sobre a saúde mental dos pastores, tem uma pesquisa que fala que a profissão de pastor, ela é a mais estressante de todas. E uma outra pesquisa vem complementando essa, dizendo que por volta de 70% dos pastores lutam contra a depressão em algum momento das suas vidas. É realmente uma coisa que é uma das armadilhas do diabo, é uma das investidas do diabo, porque ele não se renova, ele faz tudo igual. Tudo igual. Se você estudar a palavra, se você souber a história de pessoas, ministros do Senhor, pessoas que tiveram uma vida com Deus, se você souber isso no detalhe, ler biografias, etc., você vai ver que as armadilhas do diabo não existe nada novo debaixo do sol. Então, ore pelos seus líderes, ore pelos seus pastores. Termina essa aula aqui, que a gente já está chegando no final agora. Faça uma oração por eles. Mande uma palavra de encorajamento, uma palavra de amor, uma palavra de gratidão, porque eles realmente têm muitos dos dias carregados, como eu citei de exemplo. É importante estar perto, é importante, sim, amar, fazê-los sentir amados, suportados, só se você quiser, né? Só se você quiser ser um corpo e dar uma palavra de encorajamento a eles. Mas como membro de igreja, nunca deixe de orar pelo pastor, pela pastora, pelos líderes, por suas famílias e por tudo que eles precisam fazer, pela reputação, pela sabedoria e tudo que a gente falou aqui nessa aula. Bom, chegamos ao final dessa aula. Se você gostou, clica no botão gostei, deixa o seu comentário aqui embaixo. Se você chegou aqui, eu quero um sinal aí seu. Você vai colocar no comentário uma coisa que você admira no seu pastor, tá? Eu sei que tem gente aqui que não é da The Lion Prophetic Church vendo essa aula, mas você fala do seu pastor. Me fala uma coisa que você admira no seu pastor, coloca aqui nos comentários. Se você comentar, eu vou saber que você chegou até o final da aula, beleza? Bom, essa foi a aula 5, a gente vai ter a 6 e a 7 ainda na semana que vem e na outra, e aí acabou. Tá bom? Então eu te espero na semana que vem, aqui nesse mesmo canal. Não esquece de se inscrever para você não perder aí a próxima aula quando sair. Ativa o sininho, senão o YouTube não te avisa. Vamos lá, hein? Eu sou o Felipe Viana, esse é o Lion Academy. Até a próxima aula. Tchau!